entre idas e vindas, eu estaciono aqui, na Garagem das Histórias. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rúbia Gomes, sou contadora de histórias, sou educadora brincante e trabalho com mediação de leitura. Aqui, nesse espaço, eu faço a Garagem das Histórias, alguns dias específicos, compartilhando com as pessoas do meu território, leituras, inspirações, conversas, um tanto de escuta, enfim, um punhado de coisa que acontece nessa permanência lúdica no cotidiano. E na última Garagem das Histórias, que foi em abril, pouco depois do Dia do Livro Nacional, eu montei um cantinho especial aqui, montei espaços de leitura e oficina para ensinar para as pessoas, crianças e adultos que por aqui passassem e que quisessem fazer essas mandalinhas, essas mandalas com linhas, que essa é uma outra história. Decidi gravar esse vídeo porque eu tô chegando agora de uma conversa, de um bate-papo literário no Sesc Ipiranga, a Garagem das Histórias, fica aqui na Vila Graciosa, em São Paulo. E eu quero contar um pouco disso, porque nessa última garagem de abril, eu fiz uma seleção de livros de escritores e escritoras de livro infantil que eu conheci na minha jornada enquanto contadora de histórias e mediadora de leitura, né? Nessas minhas andanças aqui e acolá, como educadora brincante e afins. Então eu fiz essa seleção de livros e, para além de apresentar esses livros para as crianças que estavam aqui, eu fiz depois uma sequência de pequenos vídeos para o status do WhatsApp, que eu tenho mais contato direto com as pessoas daqui, de próximo, mas também amigos, professores, professoras, coordenadores de escola de outros estados. Eu sou mineira, eu moro em São Paulo, mas eu sou mineira e tive um tempo pousada morando no Espírito Santo. Então eu quis fazer esses vídeos esses pequenos vídeos, tanto para falar para as pessoas daqui de perto que não estiveram na garagem, nessa última Garagem das Histórias, um pouco desses livros que eu coloquei aqui, e também para deixar como referência para esses outros educadores de outros estados. E num desses vídeos eu apresentei esse livro, Aiquetédio, do escritor Sacolinha. E eu contei nesse pequeno vídeo que esse livro chegou para mim. Normalmente eu conto tanto aqui na Garagem das Histórias quanto nas mediações e quando eu saio com a minha mala de livros. O ano passado, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer isso, passando por algumas cidades de Minas Gerais e também do Espírito Santo, levando esses meus livros, né? Então eu sempre conto para as crianças, antes de ler o livro, eu conto a história de como esse livro chegou para mim, como ele foi parar na minha mala, como ele veio parar aqui na Garagem das Histórias, qual é a minha relação com o livro mesmo. E aí pode ser que eu conheci o escritor, que eu conheci a ilustradora, ou como que esse livro chegou em algum evento que eu trabalhei, enfim, ou que o escritor me mandou de presente. E aí eu conto essas histórias primeiro para depois ler o livro. E não foi diferente com esse daqui. Eu contei que esse livro, Aiquetédio, eu conheci, ele chegou para mim através da ilustração da Jana Santos. Eu conheci a Jana num Brincando na Praça que eu trabalhei. Eu não lembro agora, me foge a memória qual foi o ano certinho, e eu não anotei. Normalmente eu anoto o ano. E esse aqui, por alguma razão, eu só coloquei aqui o acervo, né, da Garagem das Histórias, mas infelizmente eu não anotei o ano. Então eu teria que revisitar o meu acervo de fotos, de imagens, para lembrar certinho que ano que foi que eu estive trabalhando no Brincando na Praça com a Cria Ludes
numa instalação que se chama Esconderijos, e foi lá que eu conheci a Jana, que me apresentou esse livro, Ai Que Tédio, do escritor Sacolinha, e me contou um pouco dele, dos processos dele ali. Mas até então, esse era o meu único contato com a escrita do Sacolinha, foi através desse livro infantil. E eu fiquei curiosa para conhecê-lo, mas isso não aconteceu. E nesse vídeo da última Garagem das Histórias, eu falo isso para as crianças. Eu falo, olha, esse livro aqui é do escritor Sacolinha, mas ele eu ainda não conhecia, eu conheci a Jana e tal, e vou contando isso e contando um pouco sobre o livro, sobre o que ele fala. É um livro muito gostoso de ler, as ilustrações são belíssimas, e é um livro que ele fez para a filha dele, a Laurinha, que por sinal é o mesmo nome da minha mãe. Minha mãe chama Laura também. E hoje eu tive a imensa honra de conhecer o Sacolinha nesse bate-papo literário ali no Sesc Ipiranga, trazendo vozes, né, escritas periféricas, e eu tô encantada, assim, com o trabalho e com a longa trajetória dele. O Sacolinha tem um monte de livros de adultos, e aí eu fui pedir ele pra autografar o livro, então agora tá aqui autografado. E aí ele colocou pra Rúbia um pouco da Laura, com um abraço do escritor Sacolinha, 15/5/2026. E ele como eu contei pra ele do projeto, mostrei pra ele esse pequeno vídeo que eu fiz aqui, ele me presenteou com esse outro livro, que é pra outra filha, a Alanda Ainda Está de Pijama, e também foi ilustrado pela Jana. Então esse eu ainda nem abri, eu vou abrir e vou ler. Mas eu cheguei em casa agora e eu voltei do Sesc um pouco reverberando todas as conversas que lá tivemos, né? E o Sacolinha falou uma coisa que me marcou muito quando ele estava autografando. Eu pedi para tirar uma foto dele para mostrar para as crianças aqui e para eu divulgar também, dele autografando o livro e tal, porque eu percebo que é muito importante quando eu conto para as crianças, olha, eu conheci esse escritor, e eu mostro uma foto minha. Isso é muito... Eu mostro uma foto minha com o escritor, isso desperta um brilho no olhar diferente. Eu percebi isso na estrada, em cidades do interior, eu percebo isso aqui na Garagem das Histórias, quando eu tô conversando com alguém, seja com um adulto ou com uma criança, seja na calçada ou seja aqui dentro, em alguma mediação. Então, quando eu comecei a perceber esse brilho no olhar, eu comecei a fazer isso com mais constância e mais frequência. E aí ele falou uma coisa muito legal, que ele falou, ele falou pro pessoal lá, né, alguém perguntou pra ele se ele não descansava, e aí ele falou, o crime não descansa, o tráfico não descansa, dia pode estar chuva, pode estar sol, eles estão firmes ali trabalhando, então por que eu vou descansar? Então ele fala disso, né, tipo dessa continuidade, e eu vim pensando sobre isso, porque hoje foi um dia que eu fiz uma mediação de prosa debaixo da árvore, com a chuva caindo, com uma mandala que eu pintei num DVD que um rapaz trouxe para mim, que achou no lixo. Essa é uma outra história. Mas o que me pega acho que o que me motiva é que a gente ficou ali conversando de leituras que ele fez aqui, de leituras de mundo, de filosofando sobre várias coisas que ele estava ali pensando, né? E a gente falando sobre Alice no País das Maravilhas, sobre o poeta Sérgio Vaz, sobre Augusto Cury, que é um escritor que ele gosta muito, e também sobre livros de princesas africanas que ele leu aqui. Esse rapaz era um rapaz que tinha muita dificuldade de ler, a mente dele é muito rápida, então eu passei muito tempo lendo para ele. É um rapaz mesmo, não é uma criança,
passei muito tempo lendo para ele. E aí essa semana a gente se encontrou num dia de muito sol e ele me falava isso, ele me falava que às vezes o que eu falava para ele era complexo de entender, mas num dia a gente conversava, no outro eu lia, no outro dia eu dava tempo para ele ler. E mais adiante ele precisava desse tempo, que é um tanto do que o Sacolinha fala, né, do tédio, dessa necessidade do tédio, né? E aí esse rapaz fala para mim, às vezes eu preciso ficar só com o vento para entender o que eu tava lendo ali. Aí no outro dia eu leio de novo, porque a senhora colocou o livro para eu ler. E aí isso é muito legal. E eu fiquei pensando em tudo isso, decidi contar essa história aqui e dizer para você que tá me ouvindo, que tá me vendo, eu tô aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, mas de repente você tá me vendo de algum outro canto do Brasil ou de sei lá de que lugar, e de repente você tem um trabalho também na sua casa, no seu território, no quintalzinho da sua casa, cara, na sua comunidade, numa roça, não importa onde seja, de repente você está me vendo em outro país, que também você está aí tentando movimentar coisas que fazem pulsar o seu coração. E essas pessoas que eu conheci hoje, junto ali do Sacolinha, teve uma outra mulher também que eu conheci, eu não gravei o nome dela, então eu não vou correr o risco de falar aqui e falar errado, mas que eu fiquei muito impactada e decidida a conhecer um pouco mais esses trabalhos, né? Essa mulher me trouxe muito a leitura de Paulo Freire, que é uma leitura que me motiva bastante, mas elas falaram todos eles falaram muito dessa coisa do fazer. E é esse fazer porque é preciso, porque é necessário, é esse fazer no cotidiano, é esse compartilhar essas leituras, essas inspirações, sejam elas quais forem, porque em tempo integral é um tanto disso. E fazer sem aplauso, sem algoritmos, sem likes, sem a certeza de absolutamente nada. Hoje eu decidi fazer esse vídeo contando para mais além, né? Soprando no vento. Porque essa mulher, ela dizia isso também. Ela dizia, esse pequeno que você tá fazendo ali, pega isso e não esconda, jogue pro mundo. Porque você não tem alcance de onde pode chegar. E não é sobre chegar em milhões de pessoas, é sobre chegar em uma pessoa. E esse vídeo eu tô falando pra você que tá me vendo e me ouvindo, que parou aqui por alguma razão, e que talvez você tenha um trabalho que mobiliza o seu coração e você tá com vontade de desistir, como muitas vezes eu tive vontade de desistir aqui. E é sempre quando às vezes eu tô com vontade de desistir que chega uma outra criança, que seja um jovem, chega uma senhora. Essa semana eu ganhei de uma senhora aqui do território, ganhou alguns livros que eram um descarte de uma universidade. E aí uma senhora chegou aqui, ela também tinha muita dificuldade de ler, ela faz o EJA. E quando eu comecei a Garagem das Histórias, ela sempre passava aqui antes de ir para as aulas, ela, estudando à noite, né? E ela falava, professora, você lê para mim? E aí eu sempre lia uma história, eu perguntava para ela o que ela queria, porque às vezes a cabeça dela estava tão atordoada que ela queria só uma poesia pequena, uma história, um texto maior. E às vezes ela só queria conversar, ela só queria ser escutada porque ela precisava se esvaziar de tudo aquilo que ela estava enchendo ela para ela conseguir ir para a escola e estudar. E aí eu fui percebendo que também isso era importante. E essa semana ela chegou aqui e ela foi ver esses livros que eu ganhei, que estão aqui numa mesinha ainda, porque eu ainda vou olhar, anotar, ver se eles precisam de restauro. Esse aqui, por exemplo, precisa de restauro. E foi o livro que ela pegou, é um livro das letras, Ruth Rocha. E ela ficou apaixonada, assim, ela ficou parada lendo. E eu fiquei olhando, né, pra ela isso. Ela falou, professora, que livro mais legal, assim, ela ficou apaixonada.
E é um tanto sobre isso, né? O meu processo aqui na garagem, ele é muito de formiguinha. É um trabalho para além das ações que eu faço em dias pontuais, que eu abro a garagem, que eu monto as estantes, que eu coloco, né, a seleção de livros ou algo que eu preparei para aquele dia, tem essas ações que acontecem nas brechas do tempo, que acontecem com chuva ou com sol, que acontecem sempre que eu estou aqui. E é isso que faz a Garagem das Histórias ser o que ela é e ser tão especial. Então, essa prosa e esses relatos um pouco são para contar disso, são para falar disso e para inspirar você que está aí do outro lado da tela e que também faz um trabalho, seja ele qual for, seja ele com leitura, com arte, com música. Eu ouvi muito o Sacolinha falar isso hoje, a arte salva. E a arte salva real. A arte salva real. E cada uma dessas pessoas aqui, né, desses livros que eu trago, são histórias de pessoas que encontraram novos mecanismos e novos caminhos, assim, de perspectivas e de esperanças através da arte, através da literatura. Então eu acredito muito nisso. E é por isso que eu faço. Independente do que aconteça, independente do frio, da chuva ou do sol. E esse é o meu convite para você. Eu sou aquela pessoa que costumo ver, sempre quando eu vejo um vídeo no YouTube, eu vou lá na descrição do vídeo para ver as indicações. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar a indicação do trabalho do Sacolinha para que você possa conhecer, para que você vá lá, siga o Instagram, acompanhe o trabalho dele. Se você é de outro estado, de outro lugar, quer levar os livros, gente, os livros são muito bonitos, é muito bonito de verdade. É um livro que eu indico muito para as escolas, para quem quer dar de presente, pro filho, pra filha, pro sobrinho, pra neto, para quem for. É um livro muito bonito mesmo. Eu tenho certeza que esse daqui também vai ser, pela qualidade desse aqui, que eu me apaixonei muito. Então eu vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo. Vai lá, acompanha o trabalho do Sacolinha, encomenda livro, leva para sua escola, para família, para onde for, espalha e bora fazer essa ciranda, né? Essa ciranda, eu acredito muito na potência disso, na potência do encontro, na potência da palavra compartilhada, na potência dessa ciranda de afetos e partilhas que a gente move com o nosso fazer puro e simples no cotidiano. E é isso que eu sopro daqui da Garagem das Histórias nessa noite fria e chuvosa aqui em São Paulo. Ei, desiste agora não. Seja lá o que move seu coração. Continua, continua e continua. Mesmo que você ainda não esteja vendo, uma hora vai florescer. E talvez não seja do jeito que você espera. Talvez essas flores vão nascer dentro do coração de alguém que vai inspirar outro e outra aqui e acolá. Então, só continua. É preciso perseverar. Essa foi uma das frases que eu ouvi hoje também. Bora continuar.